os impactos do crescimento das apostas online no Brasil. Para falar sobre este tema, nós convidamos a juíza Beatriz Junqueira Guimarães, do 5º Juizado Especial Civil de Belo Horizonte, e o médico psiquiatra e homeopata Aloísio Andrade. Quais são os riscos sociais deste crescimento, doutora Beatriz? Como está o mercado de apostas hoje no Brasil em termos jurídicos? O mercado de aposta tem uma parte que está regulamentada. E alguns sites, alguns bets não estão regulamentados ainda. Então, é preciso que o consumidor fique atento na hora que ele entre em algum para saber se ele está fazendo uma coisa legal ou uma coisa ilegal. Até para que depois venha ter a proteção sobre os eventuais efeitos que possam ocorrer dessas apostas. Doutor Aloísio, fala-se que a pandemia da Covid impulsionou este crescimento das apostas online. Quais os riscos para a saúde mental? O que o vício em jogo pode causar? O que a Covid trouxe foi uma aproximação e uma ampliação dos cidadãos com o contato através das redes, com o contato com o outro à distância, né? Então não foram só os jogos que tiveram esse boom, mas faltou ao governo, no meu entendimento, essa regulamentação que a doutora Beatriz recomenda para poder inibir a explosão, porque depois que você tem a explosão de um consumo, para você ter uma retração é muito difícil. E eu também não entendi bem quando se regulamenta, algumas não regulamenta outras, quer dizer, as que não estão regulamentadas, elas têm que deixar de existir. Elas não têm que estar funcionando na surdina, né? E esse é um fato que tem trazido muitas polêmicas, que é o fato de confundir-se regulamentação com censura. Isso daí é uma distorção, porque tudo na vida do ser humano precisa de ter limite. Você tem que ter os parâmetros, né? Então, eu acho que o problema todo tem que ser a nível de governos, sejam governos federais, sejam governos até estaduais, desde que não firam a lei federal, para poder colocar isso dentro do controlável, dentro do mensurável. Nós vamos aprofundar essa discussão ainda nesse programa, mas eu pergunto para o senhor os riscos para a saúde mental, né? Olha, são os mesmos riscos de uma dependência química qualquer, né? A dependência química pode ser por álcool, por drogas, por sexo, por compras, por jogos. Estava falando até com a doutora Beatriz que o grande desafio de você trabalhar com uma pessoa que está viciada em jogos é que é um vício que tem quem por trás? A esperança. É a esperança. Quer dizer, quando você joga, você tem a expectativa de que você vai ter uma série de problemas financeiros resolvidos com uma sorte, com um estalar de dedos, né? Então, a saúde mental, quando ela se baseia em valores que não são valores consistentes, ela fica muito vulnerável, porque ela precisa de contínuos sucessos. Por quê? Porque se você não esforçou, se você não trabalhou, se você não dedicou-se àquilo, mesmo quando você obtém uma vitória, o que acontece? Pega-se aquele dinheiro que você ganhou e torna ele todo jogando de novo, porque você quer mais. Então, é uma dependência química clássica. Doutora Beatriz, quais são as leis que regulam o mercado de apostas hoje no Brasil? A chamada Lei de Apostas de 2023, a senhora acha que ela dá a devida proteção contra abusos neste mercado? Nós temos essa lei nova, mas eu acho que, acima de tudo, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é um instituto antigo, né, um código antigo, mas que ele é válido até hoje e muito atual. Porque todas as vezes que o consumidor tiver exposto a um risco, que o consumidor tiver sido lesado, que não tiverem sido passadas as informações corretas, ele pode acionar a justiça, porque o Código do Consumidor está aí exatamente para isso, para regulamentar, para ajudar a quem passou por alguma coisa que não está, por exemplo, na lei de apostas online. Doutor Aloísio, como explicar a compulsão por apostas? Porque há pessoas que apostam mais do que poderiam perder. Há casos até de vendas de bens para manter o hábito, né? O ser humano ele tem um vazio do bolso e um vazio na alma, o vazio existencial que a gente chama. Então, está faltando alguma coisa e lógico que a gente sempre imagina que o que está faltando é algum dinheiro para eu poder ter uma condição de vida melhor, eu ter coisas que me deem mais satisfação e mais prazer. Então, a compulsão, a gente fala até de um perfil compulsivo, é a compulsão pela comida, é a compulsão pela bebida, é a compulsão por coisas que, num primeiro momento, Carlos, dão a impressão de que vão preencher o seu vazio existencial, mas que logo depois que você experimenta aquele bem-estar, você tem uma nova demanda por mais daquilo, entendeu?
Então, é uma vulnerabilidade que nós humanos temos como um todo, né? Mas tem perfis, tem tipos de pessoas que têm isso ainda mais intensificado. Por isso que eu falo, há que haver uma regulamentação mais mensurável que possa estar atuando de uma forma mais concreta. Vou dar um exemplo rápido para os telespectadores entenderem. É quando a pessoa joga 6 números na Mega Sena, tentando acertar os 6 números, a chance dela, Carlos, é 1 em 50 e quase 3 milhões. Imagina você pegar um dado, jogar 53 milhões de vezes, você tem uma chance. Isso é uma coisa totalmente leonina, né? Cláusula leonina que você chama, né? Ou seja, é uma maldade. E está regulamentado, tá certo. Mas tem gente que ganha. Mas a desproporção entre os que jogam e os que ganham é muito grande. Então, os jogos em geral, se a gente for pensar no arquétipo, na estrutura básica do jogo, é um engano bobo. É um engano bobo. É uma forma de você pegar um incauto, de você pegar um ingênuo, a partir da ideia da esperança, fazer, não, joga, só tem gente que ganha, por que não vai ser você? Né? Então é uma distorção na percepção. Por isso entendo que a gente tem que ter realmente uma limitação nessa quantidade de dinheiro apostado, né? Nessa quantidade de vezes que você aposta. E é interessante, porque com a história da inteligência artificial, gente, nós estamos agora muito mais instrumentalizados para poder fazer essas medidas, entendeu? Você saber quanto que uma determinada, um CPF aposta, isso daí foi importante na lei, você só aposta com o CPF, né? Não é o seu nome, é o seu número de CPF que vai estar, então, fazendo essa possibilidade de você identificar quem está jogando mais do que deveria e quem está jogando de uma forma compulsiva. Doutora Beatriz, como estão as políticas públicas em relação ao tema? Como conciliar atividade econômica com a proteção do consumidor no mercado de apostas? Eu acredito que nós temos isso, né? Igual o doutor falou, o CPF, então se aquele CPF está jogando muito, vários sites já bloqueiam ele imediatamente. Os sites, eles têm regulamentos que pedem para ser lido. A gente entende que alguns vêm com letras muito pequenas, com informações que o consumidor não tem acesso. Mas a gente está vigilante a isso e são postados anúncios, propagandas de que o jogo tem que ser consciente. A gente tem até a política do superendividamento também, que o judiciário entra no meio quando a pessoa está superendividada, até pelo jogo, para que tente educar esse consumidor para que ele não entre num processo onde ele vá só regredindo, igual o doutor falou, fique nessa esperança dele e acabe acabando com a vida. Então, nós estamos nessas políticas de que a parte, se sentir prejudicada, ela tem a justiça onde ela pode recorrer, mas, ao mesmo tempo, também estamos nessa parte educativa, que eu acho que é o mais importante, que a gente faça essa propaganda, explique o que é o jogo e quais são as consequências. Doutor Aloysio, tem como prevenir o chamado jogo patológico? A prevenção ao jogo patológico, assim como a prevenção a outras formas, outros tipos de dependência química, é a pessoa ter sido criada, né, na primeira infância, baseada em valores éticos, morais, espirituais, combatendo essa nossa tendência, que é uma tendência de todos nós, do imediatismo, né? A gente tinha essa história, né? Como vencer na vida sem fazer força, como produzir dinheiro sem trabalhar, né? Tinha essas coisas, isso está tudo relacionado com o imediatismo, que é uma atitude mais infantil, uma atitude mais ingênua diante da vida, imaginando que seja possível, então, você resolver questões que são questões complexas com soluções simples. Quer dizer, basta ganhar na loteria que a minha vida está resolvida. E muitas vezes nós temos exemplos clássicos e antigos de pessoas que ganham grande dinheiro na loteria, passados 5 anos já não tem mais nada. Foi famoso a primeira loteria esportiva, a Loteca, né? Um tal Dudu que ganhou dinheiro grande, né? 5 anos depois ele tinha consumido o dinheiro, porque a pessoa perde a noção. É que nem a gente estava conversando antes, falei assim, você falar, jogue com responsabilidade ou beba com moderação. Se a função da bebida é te tirar do seu estado normal de consciência, como é que você vai beber moderadamente? Você bebe um pouco, o negócio te faz um bom efeito, você se sente bem, você quer beber mais. Mesma coisa a questão do jogo. Jogue, mas com responsabilidade, jogue com sabedoria. Eu acho que isso aí é uma coisa assim, muito mais pro forma do que eficaz. O STF, o Supremo Tribunal Federal, fez uma audiência pública no final do ano passado sobre os impactos das apostas online. Doutora Beatriz, como que a senhora vê o papel do Judiciário e do Congresso Nacional nessa questão?
A gente tem essa obrigação, né, de regulamentar, de resguardar a parte, mas temos também essa parte de informação, Carlos, que eu acho muito importante, que a gente discuta os efeitos para que a gente possa, até quando precisar dar uma decisão, será mais justa. Porque as pessoas costumam dizer, o judiciário está sempre do lado mais fraco. Não, a gente tem que ver o que é mais justo e buscar um equilíbrio. Então, assim, a informação é muito importante, os esclarecimentos para que as partes saibam o que são os jogos, quais são as consequências, os valores que elas recebem, elas estão sujeitas ao imposto de renda também. Então, daí, mais uma vez, a importância de ter o CPF, porque às vezes a pessoa ganha um dinheiro e quando vai ver lá na frente que tem que pagar o imposto de renda, já começa a revolta. Então, é muito importante que a gente atue nesse sentido de coibir o abuso, mas que também tenha a informação do que pode vir a acontecer. Na audiência pública do Supremo, houve vários pontos de vista. Alguns acharam que o jogo deveria ser proibido, que é uma atividade de risco que não pode ser normalizada. O senhor concorda com essa posição, doutora Luísa? E pergunto também para o senhor, o jogo patológico, ele leva a um problema de saúde pública que favorece essa ideia de proibição? Do ponto de vista da estrutura familiar, você ter um jogador patológico, principalmente se for o chefe de família, você vai ter um drama para a família inteira, obviamente, né? A questão da radicalização, de falar assim, ou pode tudo ou não pode nada, né? Já diziam os gregos há 2.500 anos atrás, de que o equilíbrio está no meio, não no meio parado, tá, gente? O equilíbrio, ele não é estático, ele é um pêndulo, é como uma gangorra, que entre o exagero para mais e o exagero para menos, você tem esse movimento aí, que é um movimento harmônico, deve ser um movimento harmônico. Então, não acho que se deva proibir tudo, não, mas você tem que ter um controle, você tem que ter parâmetros externos que possam, então, mensurar, medir o que está fora da curva do aceitável e o que está dentro da curva do aceitável. Não é uma regra geral que vai funcionar para tudo. Isso que a doutora Beatriz falou da questão do papel do judiciário é uma coisa muito importante, mas hoje o processo das mediações, o processo que envolve, então, esse entendimento entre as partes, né? Se essas grandes empresas de jogos tivessem mais ética, tivessem mais critérios, elas próprias fariam essa limitação. Estou vendo que o sujeito está jogando muito, não precisaria de um juiz, de um magistrado, para poder ir e apontar o dedo. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e ouvir a Justiça volta em instantes. Ouvi a Justiça falando sobre os impactos sociais e jurídicos das apostas online no Brasil. Participam do programa a juíza Beatriz Junqueira Guimarães, do 5º Juizado Especial Civil de Belo Horizonte, e o médico psiquiatra e homeopata Aloísio Andrade. Pergunto para a senhora, doutora Beatriz, como explicar a mudança de conceito entre o proibir e o permitir? Até há pouco tempo, a senhora se lembra dos bingos, né? Foram proibidos. Agora, os jogos são permitidos. O que houve nessa mudança de conceito? Nós tivemos uma mudança de legislação e veio nesse sentido que os bingos, acho que eles não tinham, ou ainda não têm, né? Muitas informações para o consumidor do que pode causar, quais são os riscos de ganhar ou de perder. E esses jogos online hoje que a gente está vendo aí, que está tanto sucesso, prestar atenção que nós temos alguns que estão regulamentados e outros não, mas os que estão regulamentados, que é o que nos cabe, eles têm vindo com uma gama de informações para o consumidor do que pode acontecer, o que pode ser feito, o que não deve ser feito. Acredito que tem muitas pessoas que entram por acaso e não conseguem sair, igual o doutor já falou, mas acredito também que está na hora da gente ter um público consumidor mais instruído, mais estudado e assim, a gente está sempre pedindo para as pessoas, antes de fazer alguma coisa, leiam os regulamentos, guardem os recibos, não passem seus dados mais sensíveis nessas plataformas para evitar fraudes, para evitar algum
uso indevido do seu nome, do seu CPF e, acima de tudo, que tenha um controle sobre o seu dinheiro, né? Sobre a sua possibilidade de gastar aquilo, que é uma brincadeira, que é uma esperança, mas a gente também tem que ter responsabilidade antes de participar de algum jogo. Doutor Luiz, o que dizer da participação dos influenciadores digitais na divulgação das apostas online? Como influenciam psicologicamente as massas para os jogos e até que ponto a juventude é afetada? Então, Carlos, eu tenho ficado muito surpreso com o volume de seguidores que os influenciadores têm, né? Você tem uma pessoa que tem mais de 20 milhões de seguidores, outra tem mais de 25 milhões, e eles, inclusive, criaram um sistema que quem joga através da influência de um influenciador A, B ou C, esse influenciador recebe o dinheiro em função disso. Então você tem uma orquestração, Carlos, que é completamente maligna do ponto de vista de você arrastar o bando, arrastar o grupo de uma maneira quase que hipnótica. É como se fosse um tipo de vampirismo, entendeu? Quer dizer, todo mundo seguindo aquela pessoa, casos recentes, inúmeros casos. Se não tivesse necessidade, a gente diria que não temos como... Mas a necessidade é a gente reconhecer. E a morte da mãe pelo filho por dívidas, porque ela parou de dar o dinheiro, não tinha mais dinheiro para dar, mostra o grau de risco, né? A doutora Beatriz falou uma coisa importante, as advertências, os contratos, mas a escrita, né, feita ela própria disse, é pequena demais, quer dizer, aquilo ali é uma coisa pro forma, não é uma coisa transformadora, não é uma coisa para realmente subsidiar a pessoa com ferramentas para ter mais chance de escolha. E termino no raciocínio falando o que a psiquiatria diz, quer dizer, para você ter livre-arbítrio, para você fazer uma escolha, você tem que estar com clareza de consciência. Quando você está hipnotizado, quando você está magnetizado, quando você está numa onda, você fica como quem está fora de si, porque você não tendo a clareza de consciência, você não faz escolhas adequadas, você não faz escolhas conscientes, né? Então, por isso o poder público, o judiciário e o executivo tem que colocar uma inibição para esse tipo de charlatanismo que sempre existiu na humanidade, mas que agora ele está não só do ponto de vista da ampliação, quanto também na variedade das embalagens para você cair no conto do vigário. Era conto do vigário que chamava, né? Doutora Beatriz, quais são as estatísticas de denúncias nos órgãos de defesa do consumidor? As BETs estão liderando essas denúncias? Carlos, aqui em Belo Horizonte, no meu juizado, nós ainda não tivemos nenhum processo nisso. Mas o juizado da senhora é o juizado do consumidor? É o do consumidor, exatamente. Mas a gente tem visto por todo o país, e eu conversava com a doutora Luiz mais cedo, pessoas mais simples. Então, a gente tem visto em regiões mais simples do país, várias pessoas com esses problemas com as BETs. Várias pessoas que entram e perdem uma vez e vão jogando outra, tentando recuperar aquele dinheiro e acabam se endividando, acabam passando por problemas, igual ele comentou agora da própria mãe, que teve que parar de dar o dinheiro, que acabam toda uma família, toda uma vida. Aqui no juizado que eu trabalho, graças a Deus, ainda não tivemos nenhum. Mas eu acredito que é uma coisa pontual, porque eu tenho visto em todo o país várias e várias ações de pessoas com esses problemas. Doutor Luiz, o vício em jogo ele é definido como um transtorno de dependência comportamental. Como que é esse transtorno? As pessoas apostam mais por diversão ou para conseguir renda extra? O vício é um hábito ou é algo mais em termos psicológicos? Diversão ou precisão, né, Carlos? Aí a gente vai ter o seguinte, quando eu chamei de dependência química, é porque você tem a dependência química por substâncias externas, né, como são as drogas, o álcool, os calmantes, etc. Mas você tem uma dependência química endógena, que é pela química que o seu organismo produz quando você está fazendo alguma coisa que te traz emoção, que é uma dependência pelas catecolaminas, que é a família da adrenalina. Então você fica excitado, você fica, né, com aquele coração disparado. Então nós temos como público mais vulnerável as duas faixas etárias, que são pessoas mais jovens e mais idosas, e a outra faixa que, olha que interessante, os que estão mais necessitados, que estão sem dinheiro, estão com pouco dinheiro, estão com menos dinheiro do que precisam para pagar suas contas, dos que têm muito dinheiro. Porque, na verdade, como ele tem muito dinheiro, ele pode apostar muito.
E o dinheiro é uma coisa que traz uma retroalimentação da necessidade de mais, né? Quanto mais tem, mais quer, não é isso? Quanto mais dinheiro a gente tem, mais dinheiro a gente gasta, né? Então tem uma retroalimentação, tem uma retrosustentação que é completamente atraente, né? Então a gente pensa que realmente assim, os idosos e os mais jovens têm essa vulnerabilidade. Primeira vez que eu fui conhecer um cassino nos Estados Unidos, não fui em Las Vegas, fui em Atlantic City. Quando eu cheguei do alto, assim, vi lá embaixo um salão, Carlos, com 5.000 máquinas de caça-níqueis, né? E quando você olhava, até lembrei dessa música que fez sucesso recente aí do Velho da Lancha, né? Do Cabeça Branca, né? Porque 90%, Beatriz, era cabeça branca. Eu falei assim, nossa, o povo está pegando essa aposentadoria e querendo ampliar isso, né? Pessoas sozinhas, né? A solidão, isso, a eu solidão, acho que a solidão faz, né? muito isso. É. Agora, pelo menos você tinha, como nos cassinos antigos, né? Você tinha presença física. Então, você tinha um tipo de relacionamento, né, Beatriz, que para diminuir os seus sentimentos de solidão, a sua sensação de não ter amigos, você fazia até grupos. Os bingos, por exemplo, os bingos também, o consumo maior era para pessoas idosas, né? E aí, de repente, tinha essa maldade, chegava um ônibus e prendia todo mundo de uma vez, fazer, meu, que maldade. O que é você, em vez de contribuir para a melhora, você contribuir para uma piora da coisa, né? Então, não tem soluções simples, não tem respostas mágicas, tá, gente? Mas tem adequações, que tem coisas que são menos lesivas, menos nocivas. E a ideia da redução de danos é que entre o real e o ideal você tem o possível. Então, é possível, sim, fazer alguma coisa, mas tem que haver um interesse das autoridades, tanto na questão legislativa, quanto no executivo, quanto no judiciário. Quer dizer, todo mundo está envolvido na possibilidade de o quê? De proteger o cidadão, porque nós, enquanto indivíduos, somos muito vulneráveis, nós, enquanto indivíduos, somos muito frágeis diante de uma máquina desse tamanho que a internet faz, que as redes sociais fazem. Pegando essa deixa do doutor Aloysio, doutora Beatriz, eu pergunto para a senhora como que deve ser a política regulatória para o mercado de apostas. Apenas controle fiscal e repressão eventual? Isso basta? A publicidade de apostas, de patrocínios esportivos, ela deve ser proibida? Devem ser proibidos, né, a publicidade, os patrocínios? Eu acredito, Carlos, que tudo passe pela educação, que eu acho que é o grande problema dessas bets, desses jogos e tudo. Então, acho que se a gente tiver uma regulamentação, não acredito na proibição, igual o doutor Luiz falou, a gente vê aí o caso dos bingos, que eram proibidos, mas mesmo assim funcionavam. Então, acredito que vem o problema da educação, da divulgação, inclusive dos males. Você acabou de me perguntar aí sobre os números, que a gente mostre os números de que tem acontecido, de quantas famílias estão endividadas, de quantos processos, e seja mais transparente. Quais são as plataformas que estão regulamentadas, quais são as plataformas que realmente pagam, né? Porque a gente tem visto muitas plataformas que prometem e na hora que o consumidor vai receber não é aquele valor, a plataforma não tem condições de pagar, porque às vezes é até uma plataforma clandestina. Eu acho que se a gente tiver essa regulamentação mais clara, tudo mais transparente, nós temos chances sim de divertir, temos chances sim de ganhar o dinheiro, igual alguns têm ganhado, mas que a gente mostre, igual o doutor falou, quantos jogam e quantos ganham, quantos perdem, para que a gente possa ter um jogo mais consciente, né? O consumo consciente. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Que eu não perguntei, que o senhor acha importante colocar nesse momento, doutor Aloysio? Como vencer na vida sem fazer força, não é não. Eu acho que você fez perguntas bem adequadas e bem estimulantes para a gente fazer raciocínios. A gente chama de raciocínio arquetípico, um raciocínio que seja mais abrangente, que possa responder não só a pergunta, mas o que está por trás dessa pergunta, Carlos. Então, é um desafio muito grande. Se eu pudesse escolher para determinar assim, qual é o maior problema que a humanidade passa nesse momento, é o problema justamente de uma vida muito imediatista, de um processo existencial que, ao invés de estimular o esforço, a dedicação, o empenho, é através do imediatismo, é através das soluções mágicas que a gente tem vivido. Então, eu penso que o maior desafio que nós temos na humanidade no momento é o sentido da vida, é o existir a que será que se destina.
Então, essa educação que a doutora Beatriz está falando não é uma educação de você saber que 2 mais 2 dá 4, de quem descobriu o Brasil. É a educação do autocontrole, do autocomando, da pessoa entender que ela tem uma parte que é uma parte mais instintiva e mais animal e que só quer saber do que é mais fácil. Então, esse treinamento é fundamental. Rapidamente, a senhora agora, considerações finais, doutora Beatriz. Eu queria parabenizá-lo por estar fazendo esse tipo de programa, porque é o que falta, informação. E aqui você está levando informação para as pessoas, para que tenham um jogo consciente. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça termina aqui. Nós conversamos com a juíza Beatriz Junqueira Guimarães, do 5º Juizado Especial Civil de Belo Horizonte, Juizado do Consumidor, e o médico psiquiatra e homeopata Aloísio Andrade. Obrigado pela audiência.